Saudações seguidores, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou ensinar a vocês uma caveira mexicana, maquiagem para Halloween, porém em um next level. Essa é a caveira mexicana dourada que eu inventei há alguns dias. Eu estou obcecado por ela, usei algumas folhinhas de ouro da Kryolan e vou mostrar a vocês agora como se faz. A primeira coisa que eu faço é limpar o rosto e esconder minha sobrancelha. Esconder a sobrancelha é algo opcional, porém como eu quero uma maquiagem bem polida, sem textura, eu preferi esconder. Depois de passar a cola, eu venho com o pincel, pressiono a cola contra a pele, para que não tenha nenhuma textura, e depois eu já venho com o clown. Esse clown que eu estou usando é o clown da Catherine Hill. Ele é incrível, tenho há vários anos e ele não acaba nunca. Eu estou dissolvendo o clown com o Duraline, que é um diluidor de maquiagem da marca Inglow. Ele vai ajudar a maquiagem a espalhar melhor pela pele, economiza também o clown e por fim ainda ajuda a maquiagem a ter uma durabilidade bem mais longa, já que ele torna o produto à prova d'água. A depender do quanto de roupa você vai usar por cima dessa maquiagem, você vai pintando a área que vai ficar exposta, que não será coberta pela roupa. Para selar o clown, já que ele é bem pegajoso, eu vou usar esse pó translúcido de uma marca chamada Makeup Revolution. Enquanto eu estou aplicando o pó na pele, eu vou esfumando para que o clown tenha uma aparência mais homogênea. Como contorno, eu vou usar uma sombra cinza, uma sombra acinzentada de uma paleta da Urban Decay chamada Smoky. O nome dessa sombra é a Password. Não é obrigatório que vocês usem exatamente essa sombra, basta que vocês escolham uma sombra acinzentada com a cor cinza e tenham sempre no seu campo de visão uma imagem de uma caveira, para que vocês saibam como você vai acentuar o contorno para que fique parecido literalmente com uma caveira. Então, como vocês podem perceber, eu fiz esse contorno bem marcado nas bochechas, na mandíbula e na testa. E, embora eu venha com um delineador posteriormente, eu acho que fica um efeito muito mais polido quando você primeiro desenha com a sombra. Vai ficar um esfumado e um degradê muito mais bonito se você já vier com um delineador. Além disso, é bem mais fácil de corrigir. Quando você passa o delineador, a correção vai ser muito mais difícil, já que ele é um produto muito mais pigmentado, como vocês podem ver aí. Eu faço esses risquinhos nos olhos para dar aquele efeito de crânio quebrado de caveira mexicana, que é bem característico. E deixo o nariz bem marcadinho também, como se fosse um buraquinho mesmo de uma caveira. Com o pincel sujo da sombra que eu fiz o contorno, eu venho esfumando as bordas de onde eu passei o delineador, para dar esse efeito com a profundidade mais realista. A boca, para mim, é a área mais importante dessa maquiagem, porque é ela que vai dar aquele efeito de dente, aquele efeito que a gente vê quando faz um raio-x, uma panorâmica do rosto. E a gente vê aqueles dentinhos e a raiz dele. Então, primeiro para construir esses dentes, eu faço um corte horizontal, passando por dentro dos lábios. Eu me certifico de pintar bem dentro para dar esse efeito de profundidade, de que está escuro lá dentro da boca. E depois eu venho fazendo esses risquinhos verticais, que posteriormente eu vou desenhar as raízes dos dentes. Mas o legal é você deixar essa parte bem limpa, que é o que eu estou fazendo, me certificando de que os dentes, essa parte interna vai estar bem branquinha e não vai ter nenhum preto borrado dentro. Sempre tendo a foto de uma caveira como referência, eu vou tentando reproduzir os ossos da face no meu rosto, utilizando como referência a minha própria estrutura óssea. Isso facilita com que você faça um desenho que combine com o seu rosto. Não adianta fazer um desenho que é totalmente diferente ou desproporcional com a sua face. Então eu vou sentindo os ossinhos do rosto mesmo, onde afunda, onde é mais durinho, e vou desenhando, como eu falei, sempre olhando para a imagem de referência. O delineador que eu estou usando para fazer esses desenhos é o delineador da Inglow. Ele é o delineador que eu uso há muitos anos, eu sou muito fã. Ele é bem preto, seca rapidinho. E para diluir esse delineador e facilitar o desenho, eu uso o próprio diluidor da Inglow, que eu também usei para passar o clown.
E agora, depois que eu desenhei a boca com a sombra, eu venho escurecendo os dentes com o delineador para dar aquele efeito de contraste que eu havia falado no começo. Depois que eu desenhei tudo com o delineador, eu pego um pincelzinho limpo, sem sombra, sem nada, e venho puxando o produto que já existe no rosto para dar esse efeito de esfumado, tanto nos dentes quanto nos outros detalhes do rosto. Como vocês podem ver, o maior segredo dessa maquiagem não é só desenhar a estrutura, é esfumar muito bem para que esse efeito de profundidade fique bem evidente. Porque fazer as linhas até que é fácil de fazer. O difícil é ter paciência para esfumar isso bem detalhado, deixando a definição e harmonia com a profundidade. Eu sempre vou trocando de pincel, pegando o pincel que eu já usei e ainda está um pouquinho sujo, para dar um pouco mais de pigmentação, porém sem pegar novamente na paleta para não ficar muito escuro. E quando eu quero apenas suavizar e finalizar o degradê, eu pego um pincel limpo e apenas espalho o produto que já existe no rosto. Na orelha, eu resolvi fazer uma espécie de teia de aranha, já que a orelha é uma parte da caveira que não existe, né? Como é só cartilagem, não tem nada que fazer na orelha. Então, para não ficar apenas algo branco, eu fiz uma teinha de aranha. Para mim foi a parte mais difícil da maquiagem, porque fica totalmente fora do nosso campo de visão, então o ideal seria pedir para alguém desenhar para você. Quanto ao pescoço, eu gostaria de ter feito algo mais detalhado, porém, como eu viria já com glitter e colocaria em cima disso, iria acabar escondendo o detalhe e todo o meu trabalho. Então eu apenas fiz um esboço de uma coluna cervical e de alguns tendões, alguns ligamentos, e colori, na verdade, pintei de preto algumas partes para parecer que elas estão se sobrepondo e deixei outras em branco. Mais uma vez, prestando atenção na referência, eu vi que tinha um ossinho ali que eu tinha esquecido e eu aproveitei para desenhar no final, deixei ele bem preto e dei uma acentuada também nessa parte mais interna. Por fim, eu vim com um pincel limpo e dei uma esfumada com uma sombra branca. Essa eu estou usando a sombra branca da paleta do James Charles para dar esse efeito de profundidade maior. E como a cereja do bolo, eu fiz essa cruzinha que eu já vi em várias maquiagens de youtubers que fizeram caveiras mexicanas. Como vocês já estão acostumados, eu coloquei uma lente de contato para dar esse efeito mais assustador na maquiagem. E agora vem o meu momento favorito, que é quando eu colo essas folhinhas de ouro que chama-se Golden Flakes da Kryolan. Eu usei para colar uma colinha da MAC chamada Mix Medium, que é incrível porque ela é uma colinha leve, não dissolve o produto de baixo. Então eu vim com o pincel, coloquei o Mix Medium e depois vim colando essas folhinhas de ouro. Eu optei por priorizar apenas alguns lugares do rosto para dar esse efeito de contraste. Então, eu vou colocar as folhinhas de ouro apenas no canto interno dos olhos e nos dentes da caveira. Você consegue fazer esse mesmo efeito utilizando papel de presente. Aqueles papéis de bombons, sabe? Você pode usar outras cores também. É bem fácil de encontrar. Tem papéis iluminados de diversas cores. Porém, tem alguns que são específicos para maquiagem, que é exatamente esse que eu estou usando. Mas são mais caros. Porém, na verdade, fazem o mesmo efeito. A questão é que esses que eu estou usando são bem mais fáceis de aplicar. Para dar mais profundidade, mais drama na maquiagem, eu estou usando esse iluminador da Fenty Beauty que chama-se Trophy Wife. É o iluminador famoso da Rihanna. E para adicionar alguns detalhes bem pontuais na maquiagem, eu estou usando um delineador dourado da Kat Von D. Na verdade, o nome da marca agora é KVD. Não é mais Kat Von D, ela vendeu. E eu estou usando para dar mais detalhes.
já que as folhinhas de ouro, elas são um pouquinho difíceis de manusear os detalhes, como por exemplo as raízes dos dentes. Eu estou usando o pincel de delineado e estou aplicando nos lugares que eu quero que fique dourado, como em cima desse crucifixo que eu fiz e do quebradinho. Para finalizar, coloquei glitter nessa parte do peito e do pescoço. E esse é o resultado final da maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado e que consigam reproduzir para as suas festinhas de Halloween. Me marquem se vocês fizerem essa maquiagem. Meu Instagram é Tireses. E um beijo, gente. Bye!